Irmãos, eu gostaria de pregar nessa manhã sobre o tema por que devemos jejuar. Eu não vou perguntar aqui quantos têm o hábito de jejuar, porque eu não quero envergonhar ninguém, amém? Mas deveríamos jejuar. E eu vou te explicar hoje por que nós deveríamos jejuar. E eu vou tentar passar a todos vocês algumas chaves poderosas do porquê devemos jejuar. Se você guardar a palavra de hoje, se você criar o hábito de jejuar, o diabo nunca mais te alcança. Você vai entrar em um lugar de esconderijo em Deus, a qual o diabo não poderá te ver nunca mais. Se você pensa, pastor, eu tenho alguns sintomas de ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho alguns sintomas que me oprimem. Se você desenvolver o hábito de jejuar, o diabo nunca mais tocará na sua vida. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mateus capítulo 9, verso 14, irá nos dizer assim: então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando, por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? Verso 15, respondeu-lhe Jesus, podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça e vamos fazer mais uma oração. Deus, graças te damos por essa manhã, muito obrigado por cada um que aqui se encontra, Senhor. Eu acredito que todos esses que estão aqui, o Senhor os trouxe até este lugar. Pai, nós estamos aqui debaixo da tua direção, nós estamos aqui debaixo da tua presença. Fale ao coração dos teus filhos, Senhor. Abra os nossos corações e nos prepare para a tua palavra. Todo espírito maligno enviado do inferno para tirar a atenção dos teus filhos. Todo espírito maligno enviado do inferno, meu Deus, para roubar a palavra que será pregada nessa manhã. Eu repreendo eles no nome de Jesus Cristo. Que eles batam retirada desse lugar e que nesse lugar habita somente a tua glória. Somente o teu espírito e somente a tua presença, Pai. Nós sentimos a presença do Senhor nesse lugar. E eu sei que o teu espírito caminha sobre nós. Então, Pai, fique conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar desmistificando um pouco a palavra jejuar. Nós temos o costume de unir a palavra jejum com a escassez de alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Quando um jogador está sem fazer gol, nós falamos que ele está com jejuns de gols. Quando um time está há muito tempo sem ganhar um título, nós dizemos que aquele time está com jejum de títulos. Quando um corredor de Fórmula 1 está há muito tempo sem ganhar um campeonato, vamos dizer que ele também está com jejum de títulos. Mas a palavra jejum não tem nada a ver com isso. A palavra jejum no grego, ela é nesteu, que significa abster-se de comida. E por que é importante nós entendermos isso? Porque muitos de nós às vezes dizemos assim, eu já ouvi pessoas dizerem isso, eu estou com jejum de rede social. Não, isso não é jejum. Eu estou com jejum de doces. Não, isso não é jejum. Eu estou com jejum de carnes. Não, isso não é jejum. Isso pode ser qualquer outra coisa, como por exemplo o propósito. Mas jejum é abster-se totalmente de comida. Quantos entenderam? Pois bem, na Bíblia nós vamos encontrar algumas pessoas que jejuaram. Por exemplo, Moisés, Esther, Elias, Daniel, João Batista, Ana, a profetisa, Jonas, Neemias, Jesus, Paulo e alguns outros. Na Bíblia você não vai encontrar na lei nenhuma determinação de Deus dizendo jejuem. Mas você vai ver na Bíblia que todos esses homens jejuaram na lei. E quando entramos no Novo Testamento, nós vamos ver os discípulos de João e os fariseus questionando Jesus. Por que é que os seus discípulos não jejuam? Então isso nos mostra que desde o Antigo Testamento eles tinham o hábito de se abster de comida. Em qual propósito? Adoração a Deus. Eles faziam isso para adorar ao Senhor, como um ato de flagelo, como um ato de submissão da carne, como um ato de autopunição ou algo semelhante a isso, por amor a Deus. Nós iremos encontrar que estes homens em especial jejuaram muitos dias. Alguns deles até 40. Moisés, 80. Como assim, pastor? A Bíblia fala que ele jejuou 40. Sim. Ele jejua 40, desce com a tábua da lei, ele vê o povo adorando, quebra as tábuas e o que ele faz? Volta. E fica mais 40. Então Moisés ficou 80 dias no monte, sem comer.
esse ato de jejum era desenvolvido pelo homem para se aproximar a mais de Deus, para talvez aguçar um pouco mais o seu entendimento a Deus. Quando nós vamos olhar a Bíblia em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que Deus deu uma ordem para o homem jejuar. Quando? Quando ele disse assim, olha, de todas as árvores ou de todos os frutos do jardim vocês podem comer, mas daquela árvore lá vocês precisam jejuar. Vocês não podem comer. E o que fez Eva? Comeu. Deu para Adão. E o pecado entrou no mundo. A partir de um ato de descumprimento de um jejum, é que o pecado entra no mundo. Nós vamos dizer que o pecado ele entra no mundo a partir do momento que o homem e a mulher comem alguma coisa. Claro, alguns teólogos vão dizer que esse pecado não tem a ver com comida, que não tem a ver com isso, que não tem a ver, tudo fora disso é especulação, porque a Bíblia não se interpreta por si só, nesse texto. Tudo que a Bíblia nos fala, que ela se interpreta, nós podemos dizer, é isso. Quando a Bíblia não se interpreta, a gente precisa ir para um campo de especulação. Gênesis capítulo 3 fala que o homem comeu alguma coisa, e desse comer algum fruto de uma árvore é que entrou o pecado. A Bíblia não se explica mais do que isso. Então devemos crer que era sim um fruto de alguma coisa ou de alguma árvore que eles não poderiam consumir. E eles consumiram, e a partir disso o pecado entra no mundo. Cerca de 4.000 anos depois, nasce um menino. Um menino que a profecia havia dito no dia da queda, que viria sim alguém, e nasceria de mulher. E esse alguém que nasceria de mulher teria o poder para pisar na cabeça de Satanás. E esse menino, ele é gerado em Maria pelo Espírito Santo. E nós sabemos, esse menino é Jesus de Nazaré. Maria, então, recebe uma profecia, o Espírito desce sobre ela e gera nela o Salvador. O Salvador nasce em um curral, para assim dizer, numa manjedoura. E quando ele é levado ao templo, quem é que está no templo? Está uma mulher, uma profetisa, que curiosamente jejuava constantemente. E em um desses intervalos de jejum dela, entra pela porta da igreja uma mulher nova e o seu marido, um pouco mais de idade, por nome de José. E apresenta o menino e diz, eu vim aqui apresentar o meu filho. E quando ela pega o menino, o Espírito fala com ela dizendo, esse é o Messias. E ela começa a entrar em choro, porque todos aqueles que recebem a visita do Messias, seja ele criança ou seja ele o Salvador já adulto, não tem como conter as lágrimas. E ela então apresenta, ou vê ali o sacerdote apresentando o menino, e ela diz dentro dela, eu já posso partir porque eu vi o Salvador. Porque eu pude ver o Salvador. Esse menino agora já não é mais um menino, agora ele está com 30 anos de idade, sentado numa pedra, olhando um homem vestido de pele de carneiros, comedor de mel silvestre e gafanhotos, pregando no Rio Jordão, dizendo, venham e arrependam-se dos seus pecados, porque é próximo o reino de Deus. E ele sai da pedra onde ele está e vai até João. E quando João, que era um homem que também jejuava, João também tinha o hábito de jejuar, está batizando pecadores. E quando ele olha Jesus se aproximando, na boca dele o Espírito toma a boca dele e diz assim, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a qual eu não sou digno de desatar as sandálias das suas alparcas. E Jesus chega, ele pega Jesus, batiza Jesus. Quando Jesus sai das águas, o Espírito desce sobre Jesus e ali começa o caminho do Salvador. E olha que interessante, quando o Espírito toma Jesus, ele não vai até uma cidade curar ninguém. Ele não começa a pregar para ninguém. O Espírito prega Jesus e leva Jesus para onde? Deserto. Ele leva Jesus para o deserto para quê? A Bíblia fala, para ser tentado. Mas nesse deserto, Jesus faz o quê? Jejua. Quantos dias? 40 dias. E aqui nós temos um ponto interessante. Existia um casal no Éden, num conforto de um jardim muito bonito, sendo alimentado por Deus todos os dias, vendo Deus todos os dias no final da tarde. Neste conforto, o homem cai, desobedecendo a Deus, comendo o que não era para comer. O Salvador, quando nasce e vai iniciar seu ministério, vai para um deserto, já não está num jardim mais. E ele começa não comendo, mas jejuando. Jesus está nos dando uma lição. Nem tudo é comer e beber.
Enquanto o pecado entra no mundo através de uma comida, Jesus inicia a salvação do mundo jejuando. Aqui Jesus já está nos dando uma lição. Aqui ele já está nos mostrando a necessidade de fazermos o ato de jejuar. Aqui Jesus já está nos mostrando a necessidade de jejuar. Essa é a resposta de Deus para o pecado do homem, jejum. E você vai entender o porquê. Existem 4 tipos, um pouco mais, mas 4 tipos de jejum na Bíblia a qual eu quero dar atenção. E são eles: 3 dias, diga comigo, 3 dias, 7 dias, 21 dias e 40 dias. Fora esses jejuns a qual eu acabei de citar, 3 dias, 7 dias, 21 dias e 40 dias, existe o jejum de 24 horas. E qual é esse jejum? Em que momento esse jejum era se feito? Esse jejum de 24 horas era costumeiro feito pela igreja primitiva. A igreja primitiva jejuava de quarta e sexta-feiras, 24 horas por dia. Então eles começavam na terça-feira, 6 da tarde, entregava na quarta-feira, 6 da tarde. Começava na quinta-feira, 6 da tarde, entregava sexta-feira, 6 da tarde. Toda semana a igreja primitiva jejuava 24 horas. Porque eles entendiam a necessidade de jejuar. Eles entendiam que a igreja precisava jejuar. Então, se você, no final dessa mensagem, dizer, eu não consigo jejuar 3 dias, 7, 21 ou 40, jejue pelo menos 24 horas do seu dia. Abstenha-se de comida. E eu vou te dizer o porquê, e vou te mostrar no decorrer do processo, por que você precisa jejuar. Permita-me entrar agora no jejum de 3 dias. Quem foi que fez jejum de 3 dias na Bíblia? Nínive, a cidade a qual Jonas pregou, e Esther. Esther fez um jejum de 3 dias. E para que serve um jejum de 3 dias? Ele é um jejum emergencial. Todos nós, quando precisamos de uma emergência, de uma resposta de Deus emergente, o caminho é jejuar 3 dias por aquilo. E por que eu digo isso? Porque ambos os casos, tanto Nínive quanto Esther, estavam com uma palavra de morte sobre a cabeça deles. Jonas passou por Nínive pregando, dizendo assim, arrependei-vos, porque a ira de Deus virá e matará todos vocês, não vai sobrar nada. Nínive se arrepende e faz o quê? Jejua 3 dias. Após o jejum de 3 dias, vem a resposta de Deus dizendo assim, eu retirei a minha ira, ou eu recolhi a minha ira, não irei destruir mais a cidade. Esther estava com o povo sentenciado à morte, eles iam morrer. Esther entra no jejum de 3 dias, ninguém comeu, mas esse jejum ele é total, sem água, sem nada. Não comeram, não beberam, criança de peito não amamentaram. Imagine, 3 dias um bebê sem comer, é 3 dias gritando, é 3 dias sem dormir. Os animais do campo não comeram, ninguém bebeu, ninguém, todos, até os animais jejuaram. Eu brinquei um tempo atrás, eu fiz um jejum coletivo na minha casa e eu coloquei até minha cachorra para jejuar. De manhã nós estávamos indo para o culto e minha esposa foi fazer a comida da minha cachorra. Eu falei, não, até ela vai jejuar, ela só vai comer quando a gente voltar. E nós fomos para o culto e ela ficou sem comer. Eu falei, vai jejuar na força, na marra. E Esther fez esse jejum. 3 dias. E o que Esther alcançou nesse jejum? Um pouco antes de Esther assumir como rainha regente, estava no lugar dela Vasti. E Vasti foi destituída da sua posição, porque ela entrou na sala do rei sem ser chamada. E naquela época tinha uma regra na Síria, medos persas, que se alguém entrasse na sala do trono sem ser chamado e o rei não estendesse o cedro, era morto. Esther já estava há dias sem ser chamada pelo rei, meses. Ela nem sabia se o rei queria alguma coisa com ela mais ou não. Ela literalmente vai para a morte. Ela fala, eu vou para morrer, mas é tudo ou nada. Então por isso jejue, porque se tem uma chance de eu viver, está no jejum. Ela jejua. Ela se troca e quando ela entra na sala do rei, o rei a vê mais linda do que nunca e estende o cedro para ela. Deixa eu te dizer uma coisa. E guarda isso no teu coração. O jejum de 3 dias fará Deus te estender o cedro da misericórdia. Se você tem uma causa impossível, é o jejum de 3 dias que vai fazer Deus estender o cedro para a tua causa. Entenda isso. É poderoso isso.
Pode ser que não seja na hora no dia seguinte, mas a misericórdia de Deus vai te alcançar em algum momento após aquele jejum. O jejum de 3 dias serve para quê? Para a salvação de alguém, de um ente querido, de um familiar. Você precisa que ele seja salvo, jejua 3 dias pela vida dele. 3 dias seguidos, tá? Não é chega nas 6 horas da tarde, come e começa de novo. Não, é seguido. É total. Pode fazer com água? Pode. Eu nunca fiz total sem água. Não dá. Para mim não dá. Mas se você conseguir, não passe de 3 dias, eu não recomendo. Pelo amor de Deus, não me passa mal. Fala, não, o pastor pregou lá que eu podia. Não, água. Mas esse jejum, ele é poderoso. Se você precisa alcançar algo miraculoso de Deus, esse é o jejum. Quantos entenderam? Eu não posso me prolongar muito, tenho tempo. Vamos lá, jejum de 7 dias. Quem fez jejum de 7 dias? Que eu conheço, Davi. Davi jejuou 7 dias para o filho dele não morrer, quem se lembra? E o filho era fruto de quê? Adultério. Certo? Isso não está na Bíblia, e o que eu vou te dizer é a revelação que Deus me deu. Aconteceu um problema familiar comigo, com a pessoa da minha família. Casada já há 20 anos, se apaixonou por outro do dia para a noite. Chegou para o marido e falou, eu quero divórcio. Eu conversando com a minha esposa sobre esse assunto, fulana pediu divórcio. Do nada ela se apaixonou por outro. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Quando eu estava falando com a minha esposa, era 11 horas da noite numa quinta-feira. Deus desce no meu coração e fala assim, jejue 7 dias por ela. Eu olhei para minha esposa e falei, eu vou jejuar 7 dias por ela, entrando agora. Minha esposa olhou para mim assim, mas agora você vai entrar? Eu falei, agora, meia-noite. E eu entrei meia-noite e fiz 7 dias. Quando eu estava no 5º dia, eu estava em oração. E Deus desce no meu quarto e fala assim, Ricardo, sabe por que eu te pedi 7 dias? Eu falei, Senhor, não faço ideia. Ele falou, você lembra de Davi? Eu falei, lembro. Pois bem. Davi jejuou 7 dias e na cabeça dele era para eu salvar o menino. Mas eu coloquei no coração de Davi que ele deveria jejuar 7 dias. Ele pensou que era para o menino, mas não era. Era para eu matar o fruto do pecado que ele havia cometido. O menino era o fruto. Só que entenda, o jejum de 7 dias, ele é necessário para quando você tem um pecado de estimação. Sabe aquele pecado de estimação que você não consegue largar ele? É o jejum de 7 dias que vai matar esse fruto. Sabe aquele vício que você não consegue largar? Que você tenta, você fica 4, 5 meses e de repente você recai de novo? É o jejum de 7 dias que vai matar. Se você quer se libertar de alguma coisa, é o jejum de 7 dias que vai te libertar. Eu terminei o meu período de jejum, a pessoa ainda ficou encantada por um período. E o marido desesperado, ela vai embora. Eu falei, não vai, fica tranquila. Passou um mês, desapaixonou. Está casado até hoje. Deus é um Deus verdadeiro. A palavra dele não faz curva. Ei, você que tem vícios, que ninguém sabe, só você sabe. E você sabe do que eu estou falando. Pastor, eu não sei como que eu me liberto. Eu já busquei, já fiz isso, já fiz aquilo. Já busquei ajuda. Jejum é o caminho. Jejum é o caminho. E por que eu estou pregando jejum hoje, em específico? Semana que vem nós vamos ter uma semana de quê? Avivamento. Eu estava orando um tempo atrás, buscando de Deus avivamento. E eu tive uma visão. E a visão que eu vi uma porta, escrito arrependimento na porta. Eu fui em direção à porta, quando eu peguei no trinco da porta, que eu fui tentar abrir a porta trancada. Veio acredito que é o Espírito Santo ou um anjo, veio um ser do meu lado. E na mão dele tinha uma chave. Ele disse, quer atravessar para o lado de lá? Eu falei, quero, a chave está aqui. Quando eu pego a chave da mão dele, que eu olho, num lado da chave estava escrito assim, jejum. Aí ele disse, vira a chave, eu virei a chave. Do outro lado estava escrito, oração. Aí ele me disse, coloca na porta. Quando eu coloquei na porta, o trinco vira e eu abro a porta. Quando eu abro a porta do outro lado, tem outro anjo parado com uma bandeja. Na bandeja estava escrito assim, avivamento. E o ser que me levou até a porta me disse, quer chegar na bandeja do avivamento? Você precisa primeiro pegar a chave do jejum, da oração e atravessar a porta do arrependimento. Não tem avivamento se não tiver processo.
Joel capítulo 2 vai dizer assim: todavia ainda, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim. Sabe o que é convertei-vos a mim? Pensa que Deus está aqui. Você está caminhando, Deus está aqui, você está caminhando para lá. Aí Deus está dizendo assim: convertei-vos a mim, volte-se a mim. Muda a rota que você está caminhando e volta para a minha rota. Volta para mim. De todo o vosso coração, entenda. Israel era bom para rasgar vestes. Israel era bom para atacar cinzas na cabeça. Israel era bom para fazer isso em público. Mas Israel era horrível para rasgar o coração diante de Deus. Eles eram hipócritas. Aqui não tem povo hipócrita. Aqui nós somos a Trinity. Aqui acredito que todos rasgam o coração diante de Deus. Mas Israel era hipócrita. Eles oravam a Deus somente para o povo ver. Mas o coração deles estava sujo. E Deus continua dizendo assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com... Aí ele está dando um caminho. E isso com jejuns. Jejuns. A Bíblia não tem uma lei que te manda jejuar, mas a Bíblia diz assim: olha, quer se voltar a mim? Quer ouvir a minha voz? Quer voltar a ter o coração aquecido pela minha presença? Jejue. Irmãos, eu nunca consegui ter uma vida de oração. Eu sou crente desde os 7 anos de idade. Eu cresci vendo a minha mãe levar lenço na igreja, ajoelhar e chorar antes do culto começar. Mas eu nunca tive facilidade para orar. Até o dia que eu comecei a orar e eu falei com Deus, eu disse: Senhor, por que eu nunca consegui orar? E Deus me disse: porque você nunca teve um pai. Eu nunca tive relacionamento de pai. Eu cresci como filho de uma mãe solteira. E a ausência do meu pai causou em mim um bloqueio de relacionamento com Deus. Sabe quando que eu comecei a orar? Sabe quando que eu comecei a ter fogo pela oração? Sabe quando que eu comecei a amar Jesus a ponto de não querer sair do meu quarto de oração? Quando um dia na minha casa, eu estava sentado no sofá, ouvindo uma parte de uma mensagem do pastor Luciano Subirá. Quantos conhecem o pastor Luciano Subirá? E aquilo mexeu dentro de mim, que eu falei: eu vou jejuar 3 dias. Porque, irmão, eu não sei quem tem TDAH aqui, mas quem tem, irmão, ou é sim ou é não, é 8 ou 80, é coisa de doido. Eu nunca tinha jejuado na minha vida, eu falei: eu vou jejuar 3 dias. Eu quase morri. Mas eu cumpri. Aí eu pensei assim: ao final do 3º dia eu vou ver anjo. Não vi ninguém, irmão. Ninguém. Mas quando eu entreguei o jejum, eu senti uma vontade de orar tão grande, como eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu comecei a orar 10 minutos por dia. O dia que eu senti que eu não estava com vontade de orar, sabe o que eu fiz? Jejuei 24 horas. No outro dia eu estava com vontade de novo. Aí eu falei: opa, eu acho que eu achei o caminho para eu orar. É um caminho sem volta, deixa eu te dizer, é um caminho sem volta. Depois disso eu nunca mais consegui deixar de jejuar. Nunca mais eu consegui deixar de jejuar. E eu estou te dizendo isso, não é porque eu sou mais santo que você, não. Eu sou mais pecador do que você. Eu estou te dizendo isso porque se eu jejuo hoje, foi porque eu ouvi alguém falar sobre jejum um dia. Se eu hoje estou com o coração queimando para te ensinar sobre o jejum, é porque alguém um dia me ensinou e falou: jejue porque vai dar certo. O meu coração queima de amor por Jesus. Eu quero que o seu coração queime por amor a Jesus. Eu quero que você entre num culto como esse, no louvor, os seus olhos molhem de lágrimas, porque o poder de Deus está nas lágrimas. Eu vi uma senhora de 85 anos falar isso essa semana, e eu achei maravilhoso. Ela dizia assim: o poder de Deus está nas lágrimas do homem. O dia que eu entro em oração, que os meus olhos não se molham, eu saio da oração perguntando: Senhor, eu estou desviado? Eu pequei? Eu te fiz alguma coisa? Porque nós temos que se molhar diante de Deus. Entenda uma coisa. E o meu coração está queimando aqui.
quando Deus te visita, o teu corpo não aguenta segurar as emoções. Nós precisamos fazer cultos que cuidem do nosso emocional, porque nós não quebrantamos o nosso emocional quando estamos em oração. Precisamos colocar coach nos altares das igrejas para nos falar qual é o caminho que devemos seguir, porque nós não ouvimos a Deus. Porque não conseguimos ouvir a Deus. E aí precisamos colocar coaches para nos ensinar o que fazer com as nossas emoções. Eu estava dizendo à minha esposa ontem no banho, eu sofri abusos na minha infância, e o dia que eu pregar sobre a oração, eu vou te contar sobre isso. Minha próxima mensagem aqui vai ser sobre caminhos da oração. Eu sofri abusos na minha infância, que eu já passei por psicólogos, eu já fiz tratamentos, e ele só diminui dentro de mim quando eu estou em oração. Quando eu não oro, eles brotam de dentro de mim e apertam o meu coração. E eu me torno uma pessoa pior a cada dia, irritado, agressivo. A oração é o lugar que vai sarar todas as suas feridas. E o jejum vai te fazer chegar ali. Quantos estão entendendo? Jejum de 21 dias. Quantos entenderam? O jejum de 7 dias serve para matar o fruto do pecado. 21 dias é um jejum parcial de Daniel. Ele não é total, ele é parcial. Ele serve para quê? Daniel jejua 21 dias. Porque ele recebe uma revelação. Ele recebe uma visão. E ele não tem discernimento daquela visão. Então ele jejua 21 dias. Para ter a revelação. Daquilo que Deus queria revelar a ele. Esse jejum serve para nos trazer revelações que Deus nos dá e nós não entendemos. Ele serve para trazer direcionamento a nós. Sabe quando você precisa tomar uma decisão que você não sabe o que fazer? Jejum de 21 dias. Sabe quando você precisa partir para um caminho que você não sabe como chegar lá? Jejum de 21 dias. Ei, para de procurar oráculo. Para de ir atrás de quem tem dom de profecia para te falar o que você tem que fazer. Jejua. Eu nunca ouvi Deus falar ao meu ouvido como eu tenho ouvido hoje em dia. Irmão, tem vezes que eu vou para oração e eu choro de medo de perder o Espírito Santo. Você não tem noção do que é isso. Porque eu já estive na igreja por 10 anos. E não conseguia sentir o Espírito Santo no culto. E eu culpava o pregador, o músico, o culto, a igreja. Eu falava que aquele lugar não tinha Deus. Não! Eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Ele estava morto. Não tinha a ver com o culto. Hoje, eu tenho medo de perder ele. Eu tenho medo. Eu estava pregando, eu fui pregar esses tempos atrás. E eu fiz uma oração no início. Que para mim era uma oração humilde. Naquele culto Deus não fez nada. Deus falou porque é a palavra dele. Mas irmãos, eu já vi criança sendo batizada com o Espírito Santo. Eu já vi o Espírito curar pessoas na minha frente assim, ó. E naquele dia Deus falou, mas não foi o que eu esperava. Eu fui para a oração, em casa, cheguei em casa, fui orar. E Deus não me visitou na oração. Eu falei, alguma coisa está errada. Eu fui no outro dia, orei, e eu não tive a visitação do Espírito. No terceiro dia, Ele me visita. E Ele me fala, eu não gostei da oração que você fez no começo do culto. E eu falei, mas o que eu falei? Você falou isso, e eu conheço o teu coração, isso não é humildade. Deus não habita no meio do orgulho.
Na hora eu me arrependi e falei, Senhor, eu nunca mais vou fazer essa oração. Entenda uma coisa, quando você tem ligação com o Espírito Santo, ninguém precisa apontar o dedo para você e falar assim, olha, você está errado. O Espírito Santo fala com você, ei, você está errado. O Espírito Santo fala com você, esse caminho que você está caminhando é errado. Você não precisa de ninguém, você só precisa ouvir a voz de Deus. Igreja, esse é um ano de avivamento aqui na Trinity, quem crê? Mas você precisa ouvir a voz do Espírito, amém? Jejum de Daniel nos traz revelações, 40 dias. Só 3 pessoas na Bíblia fez 40 dias. Jesus, Elias e Moisés. Alguns dizem que Paulo fez também. Mas olha que interessante. Jesus, Elias e Moisés fez jejum de 40 dias. No Monte da Transfiguração, quem é que aparece no Monte da Transfiguração? Jesus, Elias e Moisés. E aí Deus fala assim, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, ouvi-o. Por que ele está dizendo ouvi-o? Porque Elias é a representação dos profetas. Moisés é a representação da lei. Profeta e lei, Antigo Testamento. Jesus se acende sobre eles, e aí Deus fala, ouvi-o, quer dizer, ele agora é o mandamento. Ok? Todos esses 3 tiveram uma grande missão, um grande ministério. Moisés instituiu a lei. Elias, ele abre a fase profética. O que eu aprendo com o jejum de 40 dias? E esse jejum, irmãos, não é para todos. Eu estou me preparando, eu tenho 3 anos, eu vou me preparar por 3 anos. Em 2028, eu espero conseguir jejuar 40 dias. 2028. Não é uma coisa que você faz amanhã. E segundo, Deus tem que te chamar. Você precisa entender no teu coração que Deus está te chamando para esse lugar. Por quê? Jejum de 40 dias, ele antecede um grande ministério que virá. Moisés jejuou 40 dias, Deus dá o ministério da lei para ele. Elias jejuou 40 dias, Deus dá o ministério profético para ele. Jesus jejuou 40 dias e Deus dá o ministério da graça para nós. Então o jejum de 40 dias é para um grande mover de Deus que virá. Eu creio que aqui tem pessoas com grandes ministérios. E eu acredito que daqui sairão pessoas que pregarão o evangelho a muitos lugares. Quando esse ministério chegar, verifique se Deus não quer que você jejue 40 dias. Porque antes da fama chegar, você precisa estar blindado contra ela. Não se esqueça. Jesus foi oferecido a ele o mundo, comida e poder. E ele disse, não. O homem pecou e abandonou a Deus tendo tudo. Jesus foi fiel não tendo nada. Pastor, e aí? E se eu não quiser fazer nenhum desses? E se eu não me enquadrar em nenhum desses? Por que eu deveria jejuar? Se eu não quero receber poder, se eu não tenho um grande ministério, se eu não quero ter revelação nenhuma, que tem crente que não quer nada, né, irmãos? Convenhamos. Por que eu deveria jejuar? E eu irei concluir com isso. Por que devemos jejuar então? Romanos capítulo 8, verso 5 vai dizer assim, pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade. Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Quem não é sujeito à lei de Deus? Quem não é sujeito à lei de Deus? Carne. A carne não está sobre a lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. A carne nunca vai ser amiga de Deus. Então entenda uma coisa aqui. Quando a tua carne está forte, você é inimigo de Deus só não acordar. Você não está entendendo. Não tem como você ser amigo de Deus se a sua carne estiver forte. Quando que a minha carne está fraca, pastor? Quando você subjuga ela. Quando você humilha ela. Sabe o que diz em 2 Crônicas 7, verso 13, 14 e 15? Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva,
chuva, bênção. Ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o povo, entre o meu povo, enviar peste entre o meu povo. E se esse povo, que Deus fechou os céus, mandou gafanhoto, enviou peste, que se chama pelo meu nome, que se diz ser meu povo, se humilhar, a primeira palavra que aparece é se humilhar. Todas as vezes que a Bíblia no Antigo Testamento aparecer a palavra humilhar-se, ela está dizendo jejum. Não tem outro meio de você humilhar a tua carne que não seja jejum. Qual é a primeira palavra que aparece aqui? Humilhar. Não ore para Deus te humilhar, Ele não vai te humilhar, esse é um ato seu. Você tem que fazer isso. Deus não vai te humilhar. Você tem que humilhar a tua carne. E quando que você humilha a tua carne? Jejuando. Agora eu te pergunto, se você é crente há 10 anos e você nunca jejuou, o que você é para Deus? Diga para mim. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. O que você é para Deus? Diga de novo. Inimigo. Justamente, inimigo. Aí o que adianta eu vir aqui pregar bênção e prosperidade para você? Você acha que você vai alcançar? Se a bênção da prosperidade está ligada com a amizade com Deus. Meus irmãos, Deus tem caminho de bênção para vocês. Mas o caminho é a humilhação. Eu digo isso de experiência própria. Quando você jejua, a tua carne perde força. Você para de pecar. Aquele que é irado deixa de se irar-se. Aquele que fala palavrão para de falar. Aquele que peca deixa de pecar. Aleluia! Já dizia um pregador muito famoso dos anos 90. O homem que ora deixa de pecar, mas o homem que peca deixa de orar. Eu só consegui ter uma vida de oração quando eu tive uma vida de jejum primeiro. Não tem como. Não tem como. Você orar, sabe por quê? A sua carne, ela é inimiga de Deus. Ela não quer orar. Ela não vai orar. E não vai deixar você orar. Você precisa matar ela. Sufocar ela. Pisar nela. Porque aí sim você vai ter força para orar. Jesus espera que você jejue. Ele espera que você ore. Esse é o caminho para se ouvir a Deus. Querem avivamento? Jejuem. Não tem avivamento sem humilhação. Não tem. Não tem. O nosso coração precisa queimar por amor a Deus. O nosso coração precisa queimar por paixão a Jesus. Qual é o maior mandamento da Bíblia, irmãos? Escola Bíblica Dominical. Qual é o maior mandamento de todos? Amar a Deus. Ok. Vocês acham, se fosse para escolher 7 igrejas da Ásia, qual das 7 vocês escolheriam? Provavelmente Efésios e Esmirna e talvez ali a Pérgamo, eu acho. Que são ali as igrejas melhorzinhas. Aqueles que escolheram Éfeso, está lascado. Sabe por quê? Éfeso cometeu o maior pecado da Bíblia. Que isso? Eis que tenho contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não está dizendo que existe vários amores. Você não pode amar a Deus em várias escalas. Quando ela diz o primeiro amor, ela está dizendo agape. Agapau. É o amor a Deus. Vocês fazem tudo muito bem. Vocês são caridosos, vocês são esforçados, mas eis que tenho contra vocês que vocês perderam o amor a Deus. O fogo do Espírito Santo se apagou em vocês. Esse é o maior pecado que nós possamos cometer. Eu te pergunto, quando eu falo, para aqueles que se acham muito santos,
Nós precisamos se arrepender. Aí você que não comete nada de errado, fala, não, eu sou um cara justo, honesto, eu faço as coisas certo. Você sabia que não orar é pecado? Porque quando você não ora, você já está orando, dizendo a Deus, eu não preciso de você, eu não necessito falar com você, e não quero intimidade com você. Você está pecando. Não jejuar é pecado. Sabe por que é pecado? Porque quando você não jejua, a tua carne ganha força. Quando a tua carne ganha força, você vira inimigo de Deus. Você está pecando. Aí sabe onde está no amor de Deus? Aí eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, quem ia subir? Porque quando Jesus voltar, ele vai olhar aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas só tem como a gente adorar em espírito e em verdade se o nosso coração estiver queimando por Deus. Se o nosso coração não queimar por Deus, meus irmãos, não tem adoração em espírito e em verdade, não. Nós precisamos voltar às práticas do jejum e da oração. Eu vou contar uma experiência que eu tive em oração ontem com Deus. E eu encerro. Eu estava orando ontem. E eu tenho o hábito de colocar um louvor. Iniciar a minha oração muitas vezes em silêncio. Esperando que Deus me visite para que eu inicie a oração. E ontem eu estava no meu momento de silêncio com Deus. E a minha mente estava muito barulhenta, minha mente estava vagando por muitos caminhos. Que eu nem sei, tem hora que eu vou para cada lugar. Que eu falo, o que eu estou pensando nisso agora? Eu tenho que estar orando, Jesus. Quando isso acontece, eu começo geralmente a clamar pelo Espírito Santo para que minha mente foque somente no Espírito. E aí começou um louvor sobre a bondade de Deus, e eu comecei a agradecer a Deus por inúmeras coisas. Quando eu comecei a agradecer a Deus, o Espírito se manifestou no meu quarto. E Ele pegou a minha mente e me transportou, falou, vamos passear comigo. E Ele me transportou no meu início no Canadá. E Ele me levou no basement que eu morei, era o basement da casa da minha irmã. E eu cheguei e eu me via naquele basement, um basement apertado. Tinha a minha cama, a cama da minha filha Valentina, não tinha a Isabela ainda. E aquele basement num cheiro de mofo, minha filha doente, minha esposa depressiva. E um caos naquele lugar. E quando eu me olhava naquele caos, Deus me dizia assim, eu estava aí com você. E eu amém, Senhor. E aí mudou a tela, como se mudasse a tela assim, eu continuava naquele basement, e agora eu estava sentado na minha cama e dizendo assim, Senhor, eu não tenho como sair com a minha esposa para passear com ela, ela está aqui depressiva, querendo voltar para o Brasil, chorando, o que eu faço? E eu dizia no meu coração, não abria a minha boca para dizer nada. Naquela semana eu fui trabalhar, o meu patrão chegou para mim e falou assim, Ricardo, eu tenho um Honda para jogar fora, você não quer? É só colocar a bateria e ele anda. O cara me deu um carro. Maravilhoso. E Deus me falou assim, eu estava ali. Eu li o teu coração. Aí mudou a tela, eu via a minha esposa falando, Senhor, eu quero um lugar para mim. Eu não quero mais morar na casa de ninguém. Muda a tela de novo. Eu já estou num basement meu, mais um basement. E naquele basement foi um dos momentos mais difíceis meus aqui no Canadá. Nós fomos para lá, eu trabalhei um mês para uma empresa, no final do mês o cara chegou para mim e falou assim, eu não vou pagar as casas que você fez, eu era taper na época. Eu não vou pagar as casas que você fez, você é ilegal, procura o seu direito. Eu voltei para casa, e eu não tinha o que comer na minha casa. Eu não tinha como dar nada para minha filha. A minha filha ainda para me ajudar naquele dia, no dia seguinte, falou assim, mamãe, eu quero banana. E eu não tinha dinheiro para comprar uma banana para minha filha. De repente, a porta da minha casa bate. E eu via o Espírito comigo me mostrando a cena. Quando a minha esposa abre, é uma irmã da igreja com uma cesta básica para nós. E Deus me disse, eu estava ali cuidando de você. E na cesta básica tinha o quê? Banana para minha filha.
A tela muda de novo. E eu agora estava num apartamento em Toronto. A minha esposa no basement chorava e dizia assim: eu quero ver a luz do dia. Eu não quero morar num basement. Deus nos dá um apartamento lá em Toronto. E quando nós olhamos o apartamento, nossa, que maravilha, era um quarto só, mas ele era grande. E nós mudamos para lá. E aí quando nós estávamos instituídos no apartamento cheio de barata. Só por Deus, barata para todo lado, misericórdia. Ainda para me ajudar, a casa tinha bed bug. Quem aqui já teve bed bug em casa? É uma luta, irmão. E aí quando eu me via sendo picado pelos bed bug, Deus não deixava minha esposa e nem minha filha ser picada, mas eu era comido pelos bed bug. Aí Deus me disse assim: eu estava ali. A minha esposa grávida de 8 meses nesse apartamento. Eu vi ela grávida. Minha esposa ficou bem grande, grávida da Isabela. Ela era toda grandona assim. Nasce a minha filha Isabela. Nós naquele apartamento. E eu preocupado com os bed bug. Nessa época já era amigo do Caleb. O Caleb era o único que ia na minha casa com bed bug. Por isso nós somos amigos até hoje. Nasce a minha filha. A minha filha, quando ela é arrancada da barriga da minha esposa, eu estava no parto com ela. A minha filha vai para uma mesa e ela não chora. A enfermeira começa a fazer primeiros socorros na minha filha não vem, não chora. Ela aperta um botão, começa a vir um monte de enfermeira. Eu abaixo a cabeça e começo a orar: Senhor, o Senhor me deu minha filha, não leva ela. Eu termino de orar, minha filha, ué, ué. E Deus falou para mim assim: eu estava ali. E eu via Deus do meu lado. Na hora que eu orei, parecia que Deus foi lá e deu um tapa na bunda da minha filha. E ela começou a chorar. Nós vamos para casa com a minha filha. Minha mãe está em casa. Minha mãe veio do Brasil para cuidar, para ajudar a minha esposa. A minha esposa amamenta a minha filha e vai para o banho. E dá a minha filha e fala assim: faça a neném arrotar. Eu falei: faço. Eu tive o hábito, todos os meus filhos dormiam no meu peito. Todos eles. Todos. Eu fazia dormir no meu peito. Coloquei minha filha no meu peito e estou aqui, batendo na costinha dela. A minha filha volta ao leite e engasga com o leite. Quando ela engasga, eu não vi que ela estava engasgada, ela era um recém-nascido. Eu puxei ela assim, minha mãe falou assim: filho, ela está roxa. Eu olhei para ela, assustado, virei ela de cabeça para baixo, comecei a bater nas costinhas dela. Minha mãe olhando embaixo: filho, ela não volta. Filho, ela está roxa. A minha mãe abre a porta de casa, corre pelo corredor, bate em todas as portas do prédio. Sai um monte de gente para fora, eu saio para fora desesperado com a minha filha nas mãos. Sai um vizinho do lado que era técnico em sei lá o que, ele pega a minha filha, começa a fazer os primeiros socorros na minha filha. Sai uma enfermeira que estava de folga, começa a fazer os primeiros socorros na minha filha, e minha filha não volta. E eu: Senhor, eu vou perder a minha filha. Todas as vezes que eu lembro disso, eu me emociono. E naquele momento, eu não falava inglês. Uma mulher que falava inglês pega o telefone e liga para o SAMU. Em 3 minutos, eles estão no floor da minha casa. Mas antes dele chegar, o moço está fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Eu agachei, eu soprei, eu puxei na boca da minha filha. Eu não sei o que eu fiz, eu sei que ela volta a chorar. E quando ela volta a chorar, Deus falou no meu ouvido, no meu quarto: eu estava ali, a sua filha era para ter morrido. Agora, para você que está se perguntando por que eu devo jejuar e orar a esse Deus, porque Deus está conosco em todos os momentos, você precisa amar esse Deus. Eu estava lendo Mateus, terminando o livro de Mateus essa semana. Nunca me aconteceu isso. Eu já li aquele livro um monte de vezes. Na hora que chega na crucificação de Jesus, as lágrimas, eu não seguro elas. Eu não consegui segurar as lágrimas quando eu vi Jesus sendo crucificado. E nós somos ingratos a Deus. Sabe o que Deus estava me ensinando ontem? Em todos os momentos da sua vida, bons e ruins, eu estava ali. Por que eu vou deixar minha carne falar mais alto agora? Por que é que eu vou deixar a minha carne ser inimiga de Deus?
Por que é que eu não vou jejuar? Por que é que eu não vou orar mais? Se esse Deus nunca me fez mal nenhum. E eu encerro dizendo, Policarpo, o primeiro pai da igreja, foi preso. E os homens que o prenderam disseram assim, Policarpo, ele era um senhor de idade, de 85 anos. Disseram para ele, Policarpo, neguem a Jesus. Negue Jesus, Policarpo. E nós te soltamos. Sabe o que Policarpo disse? Porque eu negaria a Jesus agora, se em 85 anos de vida ele nunca me fez mal nenhum. Porque agora eu abandonaria Jesus. Colocaram Policarpo numa cruz e atearam fogo nele. Mas o fogo não pegava em Policarpo. Sabe o que tiveram que fazer? Enfiar uma lança no peito dele. O sangue dele apagou o fogo, mas o fogo não tocou nele. Irmãos, se o teu coração queimar por Jesus, não tem fogo do inferno que possa tocar na sua família. Não tem demônio que possa tocar na tua casa. Se você for amigo de Deus, não tem ninguém que pode tocar na tua família. Ramantu Ramandarabaxuracandaragai. Sabe como que você vê uma pessoa, conhece uma pessoa que ora? Pelos olhos dela. Se os olhos dela forem olhos molhados, ela é uma pessoa que ora. Se coloque de pé comigo.